Maravilha. Gente, iniciando a nossa aula especial nessa tarde, que é a aula aberta, embora ela faça parte do curso básico de teologia, dentro da disciplina de liderança cristã. O pastor Dilson é quem estará ministrando os nossos corações, estará nos falando sobre liderança. Tem aí uma vasta experiência na área. É casado há 35 anos com Damares, pai de Débora, Mateus, Lucas, avô de Cristal. Tem formação em bacharel em teologia, com especialização em aconselhamento pastoral, assistente administrativo, e também é pastor na igreja, pastor metodista, na igreja central, em Vitória da Conquista. Pastor Dilson, muito bom, fico feliz em tê-lo aqui com a gente essa tarde e que possamos ter um momento de aprendizado, de edificação, de diálogo, de troca nessa tarde. Que os alunos, alunas, que os visitantes possam aproveitar esse momento. Ok, ok. Eu quero agradecer, não era o convite, é uma alegria estar com vocês para a gente trocar experiências. Na verdade, é uma troca de experiências. Nós vamos ter uma palavra de oração e, em seguida, eu gostaria de ouvir, não é, a apresentação de cada um, para ver de onde você é, né, o que você faz na igreja, tá bom? Podemos orar, então? Ok. Pai, nós rendemos graças a Ti pela bênção do dia, a bênção da vida. Privilégio, Senhor, privilégio de sermos chamados Teus filhos, privilégio de fazermos parte do corpo de Cristo. Obrigado, Deus eterno, porque Tu não apenas nos alcançou, nos salvou, mas o Senhor também confiou a nós funções para a expansão do Teu reino. Que a Tua graça continue nos envolvendo, de maneira, Senhor amado, que tudo o que aqui dissermos, tudo o que aqui for feito, contribua para a honra, para a glória, para o louvor, para a adoração do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo. Que a Tua bênção esteja sobre nós nesta tarde. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Eu estou, só complementando um pouquinho, eu diria que a minha situação é uma situação um pouquinho assim, pastor José, atípica do metodismo, porque eu estou na mesma igreja como pastor, para completar agora 27 anos. 27 anos. E, na verdade, eu me converti nessa igreja considerando a liderança leiga. Né? Eu só não fui na igreja líder dos juvenis, porque já cheguei adolescente, já cheguei jovem, né, com 22 anos, estou com 64, aparência de 46, força de 25, graças a Deus, mas considerando o tempo de liderança leiga e como pastor, eu estou na igreja há mais de 40 anos. Então, a alegria de apresentar, de batizar a criança, de fazer o casamento e de apresentar filhos, não é? De alguém que eu peguei nos braços. Então, é uma experiência assim, interessante e um pouquinho atípico ao metodismo, que o nosso sistema é um sistema de itinerância. Embora, mesmo sem sair de Vitória da Conquista, pastorei algumas igrejas um pouquinho mais distantes, 300, 400 quilômetros, 500 quilômetros, pastorei por um período curto a Central em Salvador, sem sair de Vitória da Conquista. Né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho aí de vocês, né, o nome, qual é a sua função,
na igreja, o que você faz, de maneira assim breve. Amém. Posso começar, meu pastor? Claro. Meu nome é Luiz Carlos, graças e paz a todos. Faço parte da igreja localizada no bairro de São Martim, aqui em Recife, Pernambuco. Hoje eu atuo como coordenador do Ministério de Louvor, sou professor da Escola Dominical da Sala dos Adultos e estou como SD dos jovens do Distrito 1 também. Bom, obrigado, Luiz. Graça e paz, boa tarde. Sou Cícera, Igreja Metodista de Vajada. Eu fui parte do Ministério da Tesouraria há 7 anos. Hoje estou como serva, e tudo estou ajudando em nome de Jesus. Pastor Ok. Milson. Ok. Obrigado, Cícero. Pois não, pastor. Prazer falar com o senhor. Graças e paz a todos e a todas. Meu nome é Hugo, eu faço parte da Igreja de São Martim, na Pastora Socorro. Faço parte do Ministério do Louvor. Hoje estou como seminarista também na Fatim e auxilio o pastor Milson ali na Igreja de Vajadas. Ok. Obrigado, Hugo. A paz, boa tarde. Eu me chamo Franciele, eu sou aqui da Igreja Metodista em Malhador, Sergipe, pastoreado pelo pastor Valdinei. Eu já fui líder de juvenis, secretária. Hoje eu estou como presidente de jovens de Malhador, líder de jovens, né? E discipulo também as meninas, né, na célula. E um pouquinho de cada coisa. Ah, que bom, Francis. Obrigado, minha filha. A paz. Eu sou Claudine, sou Ok. aqui da Igreja Metodista, do 15 de novembro em Alagoinhas, Bahia, pastoreada aí pela pastora Shirley. Sou coordenadora do Ministério Infantil e ajudo aí os ministérios outros, sempre que me convidam para fazer alguma coisa, eis-me aqui, né? Estou sempre disponível. Prazer também ver todos aí. Obrigado, Claudine. Paz do Senhor a todos. Eu me chamo Cenária, sou da Assembleia de Deus Chácara Vista Linda, aqui de Bertioga. No momento eu também só estou como auxiliar. Se me chama para ajudar, estou à disposição. Ok. Obrigado, Sinara. Boa tarde, pode ser de a todos. Meu nome é Raíssa, sou da Igreja Assembleia de Deus, Jesus Cristo Voltará, da Chácara Vista Linda, Bertioga. No momento, eu sou auxiliar, ajudo no chamado, precisar, não consegue. Ok. Obrigado, Raimunda. Áudio aqui. Graças e paz. Não sei se... Paz. Amém, glória a Deus. Eu sou José Roberto, estou aqui na Igreja Metodista em Araçoiaba, na verdade é a congregação, né? E eu, junto com minha esposa, nós somos designados para estarmos aqui à frente desta obra. Na supervisão, né, da pastora Socorro, no circuito aqui do Agreste, e também do SD, que é o nosso pastor Porto Júnior. E fiquei muito feliz em saber que essa aula seria ministrada aí pelo mestre aí. Eu disse, poxa, tivemos uma aula agora há pouco lá no grupo lá de pastores, agora esqueci até o nome, mas eu acredito que
essa sensibilidade e o desejo de buscar cada vez mais o aprendizado, isso é o que tem que nos impulsionar, em especial na obra do Senhor. E quando a gente se depara com pessoas com a qualidade, né, que o nosso querido pastor Dilson tem, a gente tem que aproveitar o máximo e absorver aquilo que Deus vai liberar através dele. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, gente. Que bom, Roberto. Muito obrigado aí pelas palavras. Deus te abençoe. Alguém mais? Graça e paz, pastor Dilson. Eu sou a pastora Sim. Shirley, esposa do pastor José Dias. Estou pastoreando hoje a Igreja Metodista no 15 de novembro. E é uma satisfação poder assistir essa aula ministrada pelo Senhor. Amém, minha querida. Alegria. Paz, pessoal. Graça e paz a todos. Aqui é a missionária Denise falando, da Igreja Metodista em Tancredo Neves, Salvador, Bahia, tá? E eu não podia perder essa aula, quase que eu perco por um pouquinho, mas Jesus é bom e eu consegui chegar em tempo ainda para assistir essa aula. Pastor Dilson, graça e paz, é sempre bom ouvir o Senhor falar, viu? Deus abençoe a todos. Amém, minha filha. Obrigado. Ok, penso que todos partilharam aí, né? Muito bem. A nossa matéria, né, a nossa disciplina, é sobre liderança cristã. Sobre liderança cristã. Nós vamos falar um pouquinho, a princípio, sobre liderança de forma geral. E depois, então, nós entraremos, propriamente dito, na disciplina que é a liderança cristã. Por quê? Porque o que era exigido era de um líder secular, líder de uma empresa, de qualquer uma outra instituição, as suas qualificações são exigidas também para a liderança cristã, só que a liderança cristã ela vai além daquilo que se exige, vamos dizer, de uma liderança secular. Tá? Eu escolhi alguns livros interessantes tá, ok, muito bem. A nossa bibliografia, esse livro aqui vocês, dá para ver na minha figurinha, né? Vocês conhecem, que é a Bíblia Sagrada. Ele é o primeiro livro aí da nossa bibliografia. Escrito por homens, mas inspirado pelo Altíssimo. Nós temos aqui também o John Maxwell, não sei quantos conhecem esse livro, que são as 21 qualidades indispensáveis de um líder. Muito interessante também a proposta do Maxwell. O Peter Scazzero, ele vai trabalhar mais a questão emocional do líder, na perspectiva de que se um líder ele não estiver emocionalmente bem, se isso não for bem trabalhado no líder, ele não vai conseguir desempenhar bem a sua função. Então, ele trabalha nessa perspectiva. O Miles, né, tornando-se Não estamos ouvindo, pastor. Eu não estou ouvindo nada. Foi o áudio, pastor. Está desligado. Pastor Deus, eu, na verdade, interferi um pouquinho aqui, fui desativar os microfones e acabou desativando o do senhor também. Mas pode
Pode retomar, por gentileza. Ai, meu Deus, o que foi? Que não ouvi nada. Peraí. Senhor Dilson, o senhor pode... Eu acho que o senhor vai ter que sair Pastor então, Dias, novamente. desde ontem que o Google Meet está dando tchutchu, não era melhor ir para o Não, Zoom, não? a gente usou hoje pela manhã. Pastor Dilson, você pode sair então novamente, por gentileza? Vai precisar. Só o pastor Dilson, pessoal. Os demais podem permanecer, por favor. Os demais conseguem falar? Usar o microfone? Dê um oi aí, por favor. Olá. Oi, paz. Olá, paz. Obrigado. Olá. Ouvi. Olá, graça e paz. Boa tarde, Obrigado. pastor. Então, foi só o microfone, pastor Dilson. Pronto, ok. Agora, consegue me ouvir? Pronto. Sim. Ok. Ouvindo. Por essa interferência. Nós podemos voltar. Ok. Muito bem. Apareceu aí para vocês? Está ok, hein? Ok. Isso. Ok. Perfeito. Tá. Muito bem. Só concluindo aqui dos livros, não é? Que eu acho importante até para dar uma direção amanhã, algum material que vocês queiram adquirir, qual a direção que vocês recebem na direção é para obter o material. O mesmo John Maxwell, ele tem um livro que são As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Também muito interessante a proposta dele. Um outro livretinho é do Augusto Cury. Eu estava no aeroporto e, quando esperava um voo, veio esse livreto, Seja Líder de Si Mesmo. Achei interessante a proposta dele, muito interessante também. E os outros 3 livros, nós temos o do Anselmo, temos o do Bispo André, que na perspectiva
da liderança cristã, líder servo. E tem um outro muito interessante, a experiência, que é o perfil do líder cristão do século XXI, do Henry Nouwen. Ele era uma pessoa muito conhecida pelas palestras que ele dava a grandes instituições, e Deus o chamou para ir para um hospital, trabalhar em um local com pessoas com problema mental. E ele teve uma experiência muito profunda com Deus, esse chamado do Senhor. Então, esse material que nós nos baseamos aqui para conversarmos um pouco. Muito bem, algumas definições sobre liderança. Liderança tem muito pouco a ver com o que você faz. E é fundamentalmente uma questão de se tornar o que você é. Então, ser líder é mais voltado para aquilo que você é do que para aquilo que você faz. Embora o reconhecimento vem mais pelo que se vê, não é, do que aquilo que a pessoa é, mas liderança nesta direção, segundo aqui a opinião do Mills. Outra definição, liderança é a habilidade de uma pessoa para influenciar outras. Ou ainda, um verdadeiro líder é um modelo para os seus seguidores. Liderar inclui a capacidade de influenciar, de inspirar, de animar, dirigir, encorajar, motivar, induzir, mover, mobilizar e ativar outros a perseguir um alvo ou propósito comum, mantendo ao mesmo tempo o compromisso, o ímpeto, a confiança e coragem. Liderança primeiro ser, depois fazer, para inspirar outros a se realizarem através do seu exemplo. Liderança é a habilidade de uma pessoa para influenciar outras. E John Maxwell ele vai definir liderança como sendo influência. E liderança é a habilidade de fazer com que as pessoas queiram ser lideradas voluntariamente. É interessante, Napoleão Bonaparte, ele disse assim, eu, Alexandre, César, Carlos Magno, nós conquistamos reinos pela força, pelo poder da espada. Jesus Cristo, ele conquistou o reino pelo amor. E ele finaliza dizendo, até hoje, milhares e milhares de pessoas estão dispostas a segui-lo, a servi-lo, e, se necessário, dar a vida por ele. Então, eu me identifiquei muito com esta última declaração aqui, ou definição, né? Liderança é a habilidade em fazer com que as pessoas queiram ser lideradas voluntariamente. Eu gostaria, se possível, né, umas 2 ou 3 pessoas aí no máximo, ver com qual definição você melhor se identifica e dizer por quê. Se for possível, eu gostaria de umas 2 ou 3 interações. Essa definição aí no ponto 5, liderança é primeiro ser, depois fazer, para inspirar outros a
se realizarem através do seu exemplo. Eu vejo muito isso em Jesus, né? Jesus, ele fazia, ele fazia primeiro diante dos discípulos, e era essa ideia de gerar nos discípulos essa sensibilidade ou esse impulso para que eles, através daquilo que eles viram o mestre fazer como líder, eles conseguissem realizar também, através daquele exemplo. Todas elas, na verdade, são bem sensíveis e levam a um direcionamento muito forte. Mas essa aí, quando eu vi aí o senhor citando, eu já lembrei dos atos de Jesus, e isso já me chamou bastante atenção. Ok. Obrigado, Roberto. Alguém mais gostaria? Pastor, eu achei interessante essa mesma que o irmão colocou sobre liderar primeiro ser, depois fazer. E também a outra que é um pouco parecida, que o verdadeiro líder é um modelo para os seus seguidores. É aquela questão de você pregar somente com a sua vida, né? Que você acaba influenciando. Isso, às vezes, a gente, como líder, pode acabar se cobrando muito. Será que eu estou sendo exemplo para os liderados, que eu estou sendo uma boa influência para eles? Que também a outra parte aí da liderança é influência. Então, sobre ser, né? Primeiro. Ok, Francis. Obrigado, meu filho. Boa tarde, meu pastor, Pastor Gilson. Graça e paz. Eu fico com a mesma que o senhor ficou, porque eu vejo nela todas as outras intrínseca nela, porque para você ter habilidade em fazer com que as pessoas queiram ser lideradas voluntariamente por você, é porque você já demonstrou todas as opções acima, né? Elas voluntariamente, elas já viram o seu exemplo, e já tem confiança suficiente para querer voluntariamente que você as lidere. Então, eu fico com essa última aí, a mesma que o senhor se interessou. Ok. Continua. Está tendo. Para mim, está legal aí para vocês o som? Está tendo um atrasozinho, pastor, na voz. Deve ter algum microfone ligado, alguma coisa. Então tá, vamos continuar aqui então. Aqui a definição sobre liderança cristã. Liderança cristã, aí é um pouco diferente. Liderança cristã é a pessoa que serve primeiramente a Deus e, em segundo lugar, aos seus liderados. Né? Ou liderança cristã é aquela norteada pelos princípios de Jesus Cristo encontrados nas Escrituras Sagradas. Então, o trabalho de um líder cristão é influenciar pessoas, segundo os padrões bíblicos, a servirem e agradarem a Deus. Então, ao líder cristão, tudo aquilo que nós vimos anteriormente, mas é necessário para a liderança cristã, então, o foco na palavra, o foco em Jesus Cristo. Aliás, antes desse aqui, vocês sabem a importância do líder. A importância do líder. Por exemplo, se uma equipe de futebol ela não vai bem, primeiro a ser questionado é o líder. Se a igreja não vai bem, é o líder que é questionado. Se uma empresa não vai bem, é o líder, é o gerente, é o diretor que é questionado. Então,
a importância do líder, seja na igreja, seja em uma empresa, seja em um time de futebol, seja em casa. Então, a liderança, ela sendo bem conduzida, ela faz toda a diferença em qualquer lugar. E uma liderança que não é bem sucedida, né? Ser líder exige um pouco mais. E é impressionante que tem pessoas que resistem a certos líderes e conseguem se entregar de uma maneira quase que incondicional a outros líderes. Então, o que leva essa pessoa, o que leva uma pessoa a criar resistência a uma liderança? O que leva uma pessoa a se entregar quase que incondicionalmente a um outro líder? Né? Ouvindo, atendendo ali às direções. Ontem nós tivemos que na igreja tivemos um velório, anteontem, tivemos um velório, o sepultamento foi ontem. Uma menina de 86 anos. Uma menina de 86 anos. E na minha reflexão, eu mencionei algumas experiências com ela, e uma delas era de que, em alguns momentos, algumas direções que eu dava na igreja, ela não entendia o que estava acontecendo, mas ela simplesmente olhava para mim e ela não seguia. Ela caminhava de acordo com o que estava orientando. Então, assim, em outras palavras, ela estava querendo dizer assim, olha, pastor, eu não estou entendendo muito o que está acontecendo aqui, não. Mas eu estou confiando no Senhor. Eu creio que o Senhor não ia fazer aqui nada errado. Então, algumas pessoas conseguem, resistem a alguns líderes, mas conseguem se entregar quase que incondicionalmente a outros líderes. Olha, Deus nos criou para governar. Nós temos aqui em Gênesis 1, 26 e 28, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, veja, a essência da liderança, ela está em todo ser. Em todo ser humano. Deus nos criou com a capacidade de governar, com a capacidade de liderar. Ele é o grande líder, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. E nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Então, Deus, ele nos criou com esta capacidade de governar, de liderar. Então, isto está em nós. É verdade que boa parte das pessoas, ou se não a maioria, não conseguem colocar em prática isto. Mas a essência da liderança, a essência do governo está no ser humano. Nós temos a capacidade, porque Deus nos criou com essa capacidade. Ninguém nasce líder, torna-se um. Eu acho interessante a definição desse professor aqui. Ele diz aqui assim:
não nascemos líder, nascemos bebês. Então, tem essa discussão, né? O líder nasce líder? A pessoa já nasce líder? Todos nós nascemos, à luz do que nós acabamos de ler, lá em Gênesis, todos nós nascemos com capacidade para liderar. Todos nós nascemos com esta capacidade para liderar. Mas isto nós vamos adquirindo, nós vamos conquistando. Nós não nascemos líder, nós nascemos bebês. Nós nascemos bebês e vamos nos tornando líder, não é? Na caminhada. Eu diria que, por mais que você leia, os livros vão ajudar e vão ajudar muito na liderança, mas assim, gente, a prática, o dia a dia, as experiências do dia a dia, é que vai forjando o líder. Quantas coisas, né? Eu vejo pessoas aqui que estão começando, entrando no ministério, né? Quer como evangelista, né? O MD, quer na perspectiva pastoral, e são nos erros e acertos que a gente vai aprendendo a liderar. Então, ninguém nasce líder. Ninguém nasce pronto. Isto é uma caminhada. Nós nascemos bebês. Nós nascemos bebês. Há uma história, né? A experiência do Michelangelo, alguém passou e ele estava sobre uma rocha com seu martelo e o cinzel. E alguém perguntou para ele, né? Falou: Michelangelo, o que você está fazendo aí? E ele respondeu: eu estou colocando para fora o anjo que existe dentro desta rocha. Então, nós precisamos de que esta mesma pessoa, meses depois, quando voltou, viu então esculpido. Não era a imagem de um lindo anjo. Há um potencial dentro de cada um de nós. Há um potencial dentro de cada um de nós. Então, este potencial, ele precisa ser colocado para fora. Ele precisa se evidenciar. Diferença entre gerente e líder. Há uma diferença entre liderança e líder, né, ou gerente. O líder é a posição designada e o indivíduo que assume a posição, aceitando a responsabilidade e os deveres que acompanham a posição designada. Liderança, por outro lado, é a função da posição designada e o exercício das responsabilidades envolvidas na posição. Um título e cargo não garantem desempenho e produtividade. Então, uma coisa é receber o título de líder. Outra coisa é ser liderança. E eu diria que, em muitos lugares, todos os segmentos que você imaginar, um dos grandes problemas é isso. E na nossa igreja, durante um tempo, ela foi uma igreja, né, há décadas atrás, uma igreja de cargos. Então, porque a pessoa às vezes falava bem, porque a pessoa tinha uma certa influência, colocava-se a pessoa como líder. Mas o fato de receber o título de líder não quer dizer que a pessoa tenha realmente uma capacidade de liderança. Então, líder é a posição designada. E o líder está aceitando as responsabilidades e os deveres que acompanham a posição que ele foi colocado. A liderança, por outro lado, é a função, não é, designada e o exercício da responsabilidade que envolve a posição.
Então, quando alguém, hoje a igreja, como que a igreja trabalha hoje? Hoje a proposta da igreja metodista, igreja de 12 ministérios, vamos imaginar que na igreja comece a ter encontros de casais. Então, se reconhece aquele ministério, não se cria um ministério para depois dar vida a ele. Não. Hoje você dá vida, e agora, na vez de ele estar ativo, então se designa um líder, você reconhece no meio deles aquela pessoa que tem a capacidade de liderança. Muito bem, o gerente administra, o líder inova. O gerente é uma cópia, o líder é original. O gerente mantém, o líder desenvolve. O gerente concentra-se nos sistemas e na estrutura. O líder concentra-se nas pessoas. O gerente inspira-se no controle. O líder inspira confiança. O gerente tem um raio de visão limitado. O líder tem uma perspectiva de longo alcance. O gerente imita, o líder cria. O gerente é o clássico bom soldado. O líder é ele mesmo. É ele mesmo. O gerente faz bem as coisas, o líder faz a coisa certa. Esse penúltimo ponto aqui, o gerente é o clássico bom soldado, o líder é ele mesmo. Seja sempre você mesmo. Seja sempre você mesma. Teve um período, vocês devem lembrar, né, a amada Igreja Batista da Lagoinha, né, era a equipe ali, mas assim, de uma forma especial, a Ana Paula, né, Ervaladão, o jeito dela adorar a Deus, a forma dela cantar, interessante que se espalhou pelo Brasil, as pessoas imitando a Ana Paula. Não sei se aconteceu nas comunidades que vocês congregam, não congregavam na época, mas assim, as pessoas imitando outros líderes. Outros, às vezes, imitando na forma de pregar. Então, pregador que usa o suspensório, pega o suspensório, parte aqui, daqui a pouco, tá as pessoas na igreja, não usam suspensório, está usando suspensório, pegando aqui as tiras, puxando para frente, soltando, igual aquele pregador. Seja você mesmo. Seja você mesma. Deus te chamou. Você é único, é única da forma que você é, do jeito que você é, no meio que você nasceu, na sua cultura. Deus te chamou. Ali, seja você mesmo. Seja você mesmo. Saia da tenda da limitação. Saia da tenda da limitação. Às vezes, gente, nós não colocamos para fora aquele potencial que nós temos. Achamos, muitas vezes, que não somos capazes, que nós não temos condição. Deus jamais colocará em nossas mãos, jamais, aquilo que não temos condição de fazer. Aquilo que não temos condição de realizar. Quem é casado aqui, que tem filhos, sabe, você jamais exigiria do seu filho, olha, pegue 2 sacos de cimento e coloque nas costas. Você jamais exigiria dele, além do que ele pode realmente fazer. E o nosso Pai Celestial, um cuidado ainda maior com relação a isso. Então, aqui tem a experiência de Gideão, que é muito conhecida, né? Então, se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu,
Com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então, precisamos sair da tenda da limitação. O líder, ele está sempre avançando, ele enxerga além, ele vê além, ele vê as possibilidades. Ele crê que aquele que o chamou capacitará para aquela função em que ele foi designado, que ela foi designada. Então, quando Gideão ele sai da tenda da limitação, nós temos o registro de uma grande vitória. Uma grande vitória. Com 300 homens, ele consegue vencer um exército com mais de 100 mil guerreiros, com mais de 100 mil soldados. Então, nós podemos ir além. Nós podemos fazer mais. E o outro líder é o Moisés. É o Moisés. Quando Deus o chama, ele se acha incapaz para aquela função. Ele acha que ele não conseguiria dar conta. Ele, no bom sentido da palavra, ele briga com Deus para não aceitar, para não ir, até que chegam a um acordo, tendo Arão como seu porta-voz ali, chegam a um acordo e ele vai. E Moisés, ele se torna um dos maiores líderes de Israel. Gente, você conduzir, a gente tira aqui. O rebanho sob a nossa responsabilidade. O desafio que é conduzir um rebanho. Não é fácil. Agora você imagina, considerando homens adultos, mulheres e crianças, mais de 2 milhões de pessoas. Conduzir por um local sem estrutura alguma. Não é fácil. Não é fácil. Então, ele que se achava, que se encontrava incapaz para aquela função, ele acaba se tornando um dos maiores líderes. Um grande líder. Moisés, um grande líder. Então, ele cumpre aquilo que Deus havia designado. Com isso, eu quero dizer para vocês o seguinte: se vocês estiverem na presença de Deus, estiverem na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus tem mandado vocês fazerem, e chegar às mãos de vocês um desafio maior, não tenha medo. Não tenha medo. Então, saia da tenda da limitação. Saia da tenda da limitação. Deus vai agir conosco de acordo com aquilo em que a gente vê, a gente crê, de acordo com a nossa expectativa. A sua expectativa, ela é limitada, você vai trabalhar dentro dessa limitação. Mas se você tem uma visão ampla, aí Deus vai estar agindo na amplitude da tua visão. Se houver alguma pergunta, alguma interação, é só colocar a mãozinha aí na tela, tá? Eu consigo aqui, professor José, ver 8 figurinhas mais a minha. Nós estamos em 16, eu consigo ver aqui 8. Então, mas se você perceber a mãozinha levantada aí, você pode me acionar, tá bom? Que é muito importante a sua participação. Ok. Desafios para uma boa liderança. Desafios para uma boa liderança. Primeiro, seja líder de si mesmo.
Seja líder de si mesmo. Augusto Cury, lendo aquele livretinho que eu mostrei para vocês, ele diz o seguinte: dominamos tecnologia para viajarmos para os planetas, mas não para conquistarmos o espaço onde nascem a timidez, a ansiedade, o medo, a coragem e as frustrações, o mau humor. A coragem, as frustrações, o mau humor. Então, veja bem, como que queremos liderar outros se não conseguimos liderar a nós mesmos? Como que seremos bem-sucedidos na liderança de outros se não conseguimos liderar a nós mesmos? As nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções. Seu maior desafio é cuidar e liderar o seu próprio ser. Então, esse é o primeiro desafio. Ser líder de si mesmo. E lá em Gênesis 4, 6, 7, é uma palavra de Deus para Caim. Por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o primeiro desafio para uma boa liderança é ser líder de si mesmo. Dominar os desejos, ter uma disciplina, ser líder de si mesmo. Em Mateus, no capítulo 6, Mateus capítulo 6, o sermão do monte, exatamente aqui no centro, do sermão, ele vai são 3 capítulos, e é impressionante o sermão, que é um sermão demoradíssimo, e quando Jesus desce do monte, as pessoas acompanham, gostariam de continuar ouvindo, bebiam, comiam cada palavra que Jesus pronunciava. Mas eu diria que, resumindo o Sermão do Monte, para mim está nisso aqui. Essas 3 ações, o dar esmolas, que está correspondente ao relacionamento com o próximo, a oração, que é o relacionamento com Deus, e o jejum, que é o relacionamento consigo mesmo, e que é mais do que abster-se de alimento, é ter domínio de si mesmo. Muito bem. Jesus, nessas 3 citações, ele vai falar sobre a importância e como deve ser o relacionamento com o próximo, não para sermos reconhecidos, não para que todo mundo tenha conhecimento daquilo que nós fazemos, mas movido pelo amor, sem necessidade que os outros tenham conhecimento. Um líder, gente, ele não precisa que os outros saibam o que ele está fazendo, não. Não precisa ir para as redes sociais divulgando o que ele está fazendo, não. Importa, como Jesus diz, que Deus, ele veja. Isso é o bastante, apenas ele. Daí ele vai dizer, com relação ao relacionamento com o próximo, que o que Deus te ver em secreto, ele te recompensará. Na oração, no relacionamento com Deus, Deus te vê em secreto, te recompensará. O jejum, é sobre isso que está relacionado aqui a ser líder de si mesmo. O jejum, de acordo com o Sermão do Monte,
ele não é apenas abstinência de alimentos. A abstinência de alimentos é o resultado do significado do jejum. O que o jejum, com o jejum, quando você faz o jejum, o que você está dizendo? Que quem exerce o domínio sobre o seu corpo é você. Não é o corpo que te domina, é você que o domina, é você que o controla. Isso é ser líder de si mesmo. Você tem vontade de comer. Você tem o desejo de comer. Mas você diz para o seu desejo que quem exerce o controle é você. É você. Então, a abstinência de alimento é apenas um indicativo do significado do jejum. O verdadeiro significado é de que você tem o controle sobre a sua vida e você faz aquilo que honra a Deus e não aquilo que seu corpo deseja, e não aquilo que seu corpo quer, e não aquilo que te dá vontade de fazer. Então, o primeiro desafio é seja líder de si mesmo. Os desafios continuam. O segundo, governe sua casa. Governe sua casa. Vocês conhecem a história de Naamã. Vocês conhecem a história de Naamã. Naamã, ele era comandante, né, do rei da Síria. Ele era um grande homem diante do rei, diante do seu senhor. Era uma pessoa de muito conceito. No entanto, né, a Bíblia vai dizer que ele era um herói de guerra. Então, fica imaginando Naamã, ele chegando à Síria e sendo ovacionado pelas multidões. Um grande conquistador. As pessoas ovacionavam Naamã. Quando Naamã entra em casa, ele deixa de ser um gigante e passa a ser um pigmeu. Ele não podia abraçar a sua esposa. Ele não podia colocar o filho no colo. Por quê? Porque era leproso. Porque era leproso. Então, veja bem, gente. Se temos que ser gigantes, que sejamos em casa. Primeiro em casa, para depois na igreja, para depois em algum outro local onde o Senhor nos colocar. Agora, eu coloquei aqui esses dois pontos aqui, o tempo para si mesmo e o tempo para a família. Nesse livro, O Líder Emocionalmente Saudável, o Peter Escaseiro, ele vai contar aqui a história de uma visita que um amigo dele fez na China a uma pastora. Ela era pastora de uma igreja com 5.000 membros. 5.000 membros. Somando os membros da nossa região, os 4 estados não dá isso. Ela era pastora titular. E ela tinha um pastor auxiliar que não podia pregar porque não era ordenado. Ou seja, ela pregava 6 vezes aos domingos. Ela não tirava férias. O celular dela era ligado 24 horas. Ele disse que enquanto estava conversando com ela, o celular tocou. Ela atendeu, ficou uns 10 minutinhos, daqui a pouco ela retornou. E quando ele falou a respeito, perguntando a respeito da família, ela começou a chorar. E ela disse assim, falou, olha, eu vejo o meu marido 2 vezes por mês. Ele mora
a 4 horas aqui de onde eu estou. E eu vejo meus filhos que moram em outro país, 1 ou 2 vezes ano. Eu não tenho tempo para o meu marido, para os meus filhos. Quando o pastor sugeriu que ela desligasse o celular para que ela pudesse dormir, ela disse assim, falou, pastor, e se alguma ovelha precisar de mim na madrugada e ligar e tiver desligado o celular? Aquela pastora, ela, na compreensão dela, se ela fizesse isto, se ela desse assistência à família e não à igreja, se ela tivesse um tempo para dormir a noite toda, se ela pregasse menos, ela estaria contrariando a vontade de Deus. Então, veja, gente. E aí ela, quando esse pastor procura orientá-la, ela não aceita e ela diz assim, fala, pastor, o senhor está achando que eu estou negligenciando a minha família? Deixa eu lhe contar, então, de um colega meu, um pastor, que ele mora a 20 horas de trem daqui de onde eu estou. A mulher dele mora aqui e ele mora a 20 horas de trem. Ele vem em casa 1 vez por ano. Ele fica uma noite com uma família e retorna para a igreja. E um dia, o filho correu atrás dele quando ele ia para pegar o trem e pediu, papai, fica, não vá. O pai empurrou, o pai chutou e disse, Satanás, para trás, não me impeças de fazer a obra de Deus. Então, assim, gente, tem coisas que é na caminhada que a gente vai aprendendo. Às vezes nós sacrificamos a família. Tem momentos em que realmente não tem jeito. Não tem jeito. Mas isso tem que ser uma exceção e não regra. Eu me lembro de 2 experiências. Uma, pastor conhecido, Jeremias Pereira da Silva, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte. Ele disse que estava de férias na praia. E chegou um irmãozinho da igreja e falou assim, pastor, o senhor aqui na praia, descansando, o senhor sabe que Satanás não para de trabalhar? Ele disse assim, falou, é verdade, meu irmão. A diferença é que Satanás não tem corpo. Eu tenho. Satanás não tem família. Eu tenho. Eu preciso descansar. Eu preciso assistir a minha família. E o outro foi do meu cunhado, o reverendo Osman, o irmãozinho da mesma forma. Quando ele saiu de férias, ele falou, pastor, você vai sair de férias? Eu falei, 30 dias. Ele falou, 30 dias? Ele falou, 30 dias de férias. Ele falou, pastor, você sabia que Satanás não tira férias? Ele disse, é por isso que a vida dele é um inferno, meu irmão. Ele não tira férias. Se ele tirasse, não seria. Por isso que a vida dele é um inferno. Então, assim, o que eu quero dizer? Você precisa de tempo como líder para descansar, ter o seu lazer, férias, cuidar da sua saúde, exercícios físicos. Você precisa cuidar da sua família, da sua casa. Deus não nos chama, gente, para dividir família. Não é o cônjuge. Não. Deus nos chama, e quando se refere à questão de divisão, é questão de fé. Não era questão de cuidado e de responsabilidade com a família. Quando na Bíblia nós temos que não deixar pai, mãe, filho, irmão, etc., é no quesito fé. Não era no quesito de não cuidar. Não era nesse quesito. Não era da responsabilidade. Não sei se
alguma contribuição nesta área, ou se podemos prosseguir. Então, vamos lá. Um outro desafio para uma boa liderança: propósito. A chave fundamental para se tornar um líder é a descoberta do propósito para a sua vida. Descobrir o propósito pessoal para a vida é encontrar a razão e significado para viver. Esta frase em seguida é muito interessante. Diz assim, para Mark Twain, ele diz assim: os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia em que descobre o porquê nascemos. Então, precisamos, um líder, ele precisa ter um propósito. Ele precisa saber para que ele foi chamado, o que ele foi chamado para fazer, qual é a função dele, para que Deus o chamou. Ele tem que ter um propósito. Então, Jesus, né, na experiência dele, ele afirma: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus, ele tinha um propósito. Ele veio com um propósito. Ele tinha um propósito. E nada impedia de realizar aquele propósito. As pessoas: Senhor, faça isto, faça aquilo. Não vá a Jerusalém. Ele tinha um propósito. Como? Eu tenho um propósito. Qual o propósito dele? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, um propósito, gente, um propósito, ele vai sustentar o líder na sua caminhada, independente das adversidades, independente do que aconteça. Vocês sabem que parte da multidão aclamava Jesus, dizia: ele é de Deus. Parte da multidão, ou do povo de Israel, dizia: não, ele é um impostor. O que ele não realiza em nome de Deus, ele realiza em nome do príncipe dos demônios, de Beelzebub. Se dividia. Mas ele tinha um propósito. Então ele não se deixava levar nem pelos elogios, quem queria aclamar rei, nem se abater pelas incompreensões, pelas acusações. Um outro personagem é o apóstolo Paulo. Então, Paulo, ele diz: prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu achei interessante, eu estou fazendo as devocionais, com base no livro de Tessalonicenses. E lá em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele pede aos Tessalonicenses para orarem em favor dele. Ele estava na prisão. Para orar em favor dele, para que uma porta se abrisse e o evangelho pudesse ser pregado. E eu fiquei, assim, imaginando, maravilhado com essa declaração do apóstolo, com esse pedido de oração do apóstolo. Ele não pede para ser liberto da prisão. Ele pede para que as portas se abram, para que ele possa pregar o evangelho, para que ele possa fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Para que ele pudesse estar dentro do propósito de Deus. Não importa se isso fosse feito ele estando na prisão. Não importa se isso fosse feito ele em liberdade. Contanto que ele pudesse fazer aquilo para o qual foi designado. E ele foi designado
como pregador do Evangelho de Jesus Cristo. O devocionário de John Wesley, Adoro a Sabedoria de Deus, é interessante, tem um testemunho dele. Ele lia muito e muitas vezes ele fazia isso montado no lombo do seu cavalo, né? E isto por mais de 400 mil quilômetros durante a sua vida. Em uma das quedas, ele contraiu uma enfermidade, ele nunca conseguiu se curar desse problema da queda que ele teve. Mas nesse livro, Adoro a Sabedoria de Deus, nesse devocionário, nesse diário dele, né, um devocionário com base no diário dele. Ele diz assim: eu adoro a sabedoria de Deus. Deus jamais, isso aí. Deus jamais, ele teria alcançado aquela família que me acolheu se eu não tivesse caído do cavalo. Então é assim, gente, quando você tem um propósito, você entende o que vai dizer Romanos 8, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você não entende o propósito, tudo é obstáculo. Tudo é obstáculo. Toma topada, Senhor, será que tu não viu que tinha uma pedra no caminho e não me mostrou? Quando você tem um propósito, você toma topada, obrigado, Senhor, porque essa topada, certamente, ela me livrou de um problema maior ali na frente. Então, o propósito, né? O outro desafio da liderança, ter propósito. Você precisa ter propósito. Por que você está neste mundo? Não sei se você já se perguntou, né? Por que você está neste mundo? Qual a visão de Deus para você? Veja, precisamos entender ou mesmo que não entenda, receber e caminhar no propósito de Deus para a nossa vida. Não era plano ali de Gideão fazer o que ele fez. Pois não, Roberto? Só complementando aí, e ainda dentro do que o senhor está falando, em relação a o quanto os céus ele já tem registrado os nossos propósitos, né? Assim, nós precisamos buscar essas revelações celestiais para estarmos inseridos nesse propósito celestial. Então, o propósito que Deus tem para cada um de nós, ele já está determinado. A gente é que precisa se voltar. E você deu o exemplo de Paulo e veio rapidinho assim, esse direcionamento, esse entendimento. Né? Saulo, na verdade, os céus tinham um propósito. E ele estava caminhando equivocadamente. E, de repente, os céus criam uma situação, se revela, e ele se volta para o propósito e se torna uma referência, né? E eu não tenho dúvida do quanto isso ainda acontece nos dias de hoje. Eu creio que muitos aqui não nasceram cristãos e não já nasceram inseridos no propósito. No meu caso, em particular, eu vim ter as minhas experiências com Deus a partir dos 35 anos. E a partir daí eu comecei a despertar para o propósito por consequência das revelações que o céu vinha trazendo, né? E o que me deixa mais maravilhado, né, e pegando aí esse direcionamento que está vindo na aula, é que quanto mais nós nos envolvemos em comunhão com as revelações, mais nós vamos nos firmando e esse propósito ele vai fluindo e nos fortalecendo aí na caminhada. Eu queria só trazer esse entendimento que fluiu de uma maneira bem poderosa agora. Bem, Alberto. Muito obrigado aí por sua contribuição. Muito obrigado. Então, a visão de Deus para você, né?
Por que você está nesse mundo? Qual a visão de Deus para você? Fala, Franci. Eu tenho uma dúvida, na verdade, em relação a os profetas que, por exemplo, eu lembrei do versículo de Jeremias que fala, eu te escolhi, né, desde o ventre da sua mãe, já te destinei profeta das nações, eu acredito que é assim, né, é que eu não estou com minha Bíblia aqui agora. E aí eu fico me perguntando assim, né? O Senhor, ele já tinha um plano para a gente em relação à liderança, né? Ou em relação a liderar um grupo, mas nós mesmos que a gente descobre depois, né? Durante a caminhada cristã, é isso que o Senhor. Eu fico me perguntando assim, eu não acho que eu nasci, ninguém nasce líder, né? Mas sempre em qualquer lugar, desde quando eu era estudante de ensino fundamental, as pessoas falavam, você tem um jeito de liderar, qualquer trabalho em grupo eu estava na frente, qualquer coisa que poderia fazer eu já estava delegando. É algo nato, assim, é algo que eu gosto. E quando eu me converti, né, muitas pessoas falavam assim, não, você vai liderar um grupo. Eu falava, não, não quero não. Mas em outras coisas secular eu fazia. Então, eu fico nessa dúvida em relação ao que eu citei do versículo. Entendeu? Sim, sim. Eu creio assim, Franci. Deus, ele tem, sim, um propósito na nossa vida. Ele nos chama, só que há uma corresponsabilidade. Nós não somos obrigados. Ele tem um propósito, ele tem uma visão para nós. Se nós estivermos abertos e aceitarmos, então ele vai nos habilitar, nos capacitar para aquilo que ele está nos designando para fazer. Se nós negligenciarmos, ele vai respeitar a nossa negligência. Esse é um ponto. Um outro ponto é que a Bíblia diz que a quem muito é dado, então é exigido. E a negligencia, se a pessoa recebeu mesmo pouco, mas ele negligenciou aquilo, ele não vai receber e será dado a quem está dando resultado. Então, eu creio que, a partir da nossa fidelidade a Deus, em pequenas coisas, ele vai nos confiar coisas maiores, de acordo com a nossa fidelidade, de acordo com a nossa disposição em servi-lo, sensibilidade em ouvi-lo, né? Uma experiência assim, pessoal. O bispo André, ele era pastor aqui em Vitória da Conquista. Ele foi pastor aqui em Vitória da Conquista por um período de 6 anos, em Vitória da Conquista. Ele ficou até 96. Na verdade, até janeiro, 31 de janeiro de 97, pelo nosso calendário eclesiástico. Eu era evangelista na igreja, fui evangelista na igreja, e estava em 97, então eu fui ordenado pastor. E fui coadjutor dele, coadjutor do pastor André, em 97. Coadjutor dele. E ele disse assim, falou, Gilson, eu estou... Deus está me dizendo que o meu tempo chegou aqui em Vitória da Conquista. Que eu devo deixar o ministério em Vitória da Conquista. Eu ainda falei com ele, eu chamo ele de Dreco. Eu falei, Dreco, você está louco? Quantas cidades no sertão para a gente ganhar almas aí para Jesus? Seu ministério tão abençoado aqui em Vitória da Conquista. Não, varão. Não, você vai ficar aqui. Não vá. Ele falou, não, mas Deus está dizendo que é para eu ir.
chegou o meu tempo. E eu gostaria que você assumisse a titularidade da Igreja Central. Eu falei, olha, se você está realmente dizendo que Deus disse que é para você ir, ok, eu vou respeitar. Agora, a titularidade da Igreja Central eu não quero. Eu quero ser coadjutor. Na época eu tinha uma empresa. Eu disse, eu quero continuar com a minha empresa, servindo a Deus, dando a minha contribuição aqui como coadjutor. E aí ele entendeu, a liderança se reuniu, me convidou, falei, não, eu não aceito. Não sei quantos conheceram o bispo Paulo Aires. Paulo Aires estava saindo da Remini e estava entrando o bispo Adriel. Nós realizamos aqui em Vitória da Conquista o primeiro encontro de avivamento da região missionária do Nordeste. Esse encontro de avivamento ele não foi reconhecido. Embora estivesse presente a exigência que o bispo Paulo, ele exigiu que todos os pregadores submetessem ao olhar dele e à aprovação dele. Então nós trouxemos, na época, o presidente do colégio, que era o bispo Paulo Alckmin, trouxemos o bispo Adriel, que ia suceder o bispo Paulo Aires, trouxemos o bispo Paulo Aires, e outros pregadores, de todos os metodistas, e foi aqui em Vitória da Conquista. Então, o bispo Paulo Aires e o bispo Adriel, eles reuniram comigo e disseram, Deus, você aceita a titularidade da Igreja Central? Eu falei, não aceito, eu não quero. Eu quero ser coadjutor, e indiquei pelo menos 3 pastores que poderiam ser titular aqui, em Vitória da Conquista. Eles falaram, ok. Isto foi um domingo. Eu descansei na segunda, terça-feira, eu fui para a empresa. Quando cheguei na empresa, eu fui para o escritório, e aí eu perguntei para o meu irmão, uma empresa familiar, perguntei para o meu irmão, cadê Pedro? Hoje é terça-feira, Pedro está viajando. Aí eu falei, é mesmo, hoje é o dia dele viajar. Aí eu fui para o banheiro, na empresa, me ajoelhei para orar pela viagem de Pedro. Quando eu me ajoelhei, Deus disse assim, eu quero que você assuma a titularidade da Igreja Central. Eu falei, Senhor, por que tu não disse isso domingo? Que os bispos reuniram, perguntaram para mim, eu falei, não. A liderança reuniu, eu falei, não. Ele simplesmente disse assim, eu não tenho que lhe dar satisfação. Aceite a titularidade da Igreja Central. Eu aceitei. A titularidade, eu voltei à igreja e falei, olha, gente, aconteceu isso, e eu gostaria que o meu nome fosse colocado aos nomes que já foram indicados e enviado aos bispos. A liderança falou, não, se você aceita, é você que nós queremos. Nós estamos acolhendo esses outros nomes que você não aceitou. Eu falei, não, não quero. Eu não quero. Eu quero que o meu nome siga nesta lista, 3 nomes, mais o meu, 4 nomes. E os bispos decidem. Falou, não, nós vamos ligar para o bispo, fazer uma carta ao bispo, manifestando o nosso desejo. Eu falei, eu não aceito. Não aceito. Deus disse que era para mim assumir. Se ele disse, isso é com ele. Isso é com ele. Quem vai trabalhar é ele. Não quero que a igreja trabalhe. Saiu a nomeação de todas as comunidades da Remini, menos Central Vitória da Conquista. Aí depois de um mês, os bispos resolveram me nomear e fazem 27 anos que eu estou aqui na liderança da Igreja Central. Então, assim, gente, qual é a visão de Deus para você? Qual é a visão de Deus para você? Você sabe o que Deus quer que você faça? Isso é importante. Isso é importante porque é nesse propósito que você caminha. E é com base naquilo que Deus te disse que você pode suportar
tem estrutura para suportar todas as adversidades. Quando é você que quer, é você que caminha no seu propósito, normalmente não temos estrutura para suportar as dificuldades. Mas quando temos um propósito, e esse propósito está dentro da vontade de Deus, nós caminhamos nele apesar das adversidades. Vamos caminhar. Desculpe estar partilhando alguma coisa pessoal, mas entendendo que de alguma forma dá contribuição àquilo que nós estamos falando. Você existe para quê? O que você foi chamado para fazer? Eu me lembro de uma pós-graduação em aconselhamento pastoral. Eu fiz um trabalho e eu achei que eu fui espetacular naquele trabalho que me foi solicitado. E eu fiquei aguardando com expectativa, não é, ali o resultado, a correção daquele trabalho. E quando eu recebi, foi uma frustração. O trabalho veio com observação da professora, ela falou assim: você fez um excelente trabalho. Não foi isso que eu te pedi. Eu pedi para você fazer aquilo e aquilo outro. Então, assim, gente, o que você foi chamado para fazer? Às vezes você faz coisas bem maiores em outras áreas. E até no reino de Deus. Não pode estar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Então é importante o que você foi chamado para fazer. Isso está dentro do propósito. Como você vai fazer isto? Como você vai fazer? Ok. Desafios para uma boa liderança. Outro desafio, paixão. Paixão. Líder tem que ter paixão. Tem que ter paixão. O líder ama o que faz e ama fazê-lo. O seu trabalho é sua vida. Jesus anunciou isto quando declarou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Gente, se o que você faz para Deus é um peso, você não foi chamado para fazer isso. Você pode ter certeza. Se o ministério é um peso, se ser líder de um grupo societário é peso, se conduzir a ação social é peso, você precisa rever. Você precisa rever. Porque quem é chamado, quer que seja a área, gente, e qualquer área, nós somos chamados por Deus, fazemos parte do corpo de Cristo, cada membro do corpo tem a sua função e é importante, é indispensável. Então, não importa alguém que tenha tantos e tantos títulos, não importa. Nós prestaremos contas a Deus daquilo que Ele nos mandou fazer. E aquilo que Ele nos mandou fazer, nós fazemos com alegria. Nós fazemos com alegria. Não é quantas vezes o Evelyn, brigando, tinha que passar, recebia pedrada, passava a mão então na testa para que o sangue não caísse nos olhos e continuava brigando. Ou terminava e a multidão correndo, ele tinha o cabelo longo, então, para puxar pelo cabelo, ou invadir a casa onde ele estava, para apedrejá-lo, para machucá-lo. E no outro dia, estava ele de novo pregando. É paixão. Isso não consegue ficar sem. Quando um líder age com paixão, geralmente recebe paixão como resposta. Gente, coisa bonita. É um líder apaixonado. É um marido apaixonado. É uma mulher apaixonada.
Não é? É bonito, é bonito. E ele recebe, um líder com paixão, ele vai receber como resposta paixão. As pessoas vão fazer as coisas com paixão. Tem pessoas, gente, que sem palavra nenhuma é uma inspiração para a gente. Tu chega na igreja, já está ali o irmãozinho, a irmãzinha, que já chegou 15 minutos, 20 minutos, ou meia hora antes do culto, está ali de joelhos intercedendo pelo outro. Nunca te deu uma palavra. Tu olha para aquela pessoa, tu vai dobrar os joelhos também e vai se inspirar na paixão daquela mulher, daquele homem, pela oração, colocando diante de Deus naquele momento. Gandhi foi um dos principais representantes na luta pelos direitos humanos, exercendo grande influência na conquista da independência da Índia. Um homem apaixonado. Nós estamos falando, gente, sobre liderança de forma geral. Tá? Então, nós estamos pegando líderes cristãos e não cristãos. Tá certo? Liderança. Quando nós entrarmos em liderança cristã, então nós vamos focar mais dentro do nosso contexto. Tá certo? Mas aqui, exemplo de paixão, sem armas, lutando, né, pelos direitos humanos. A influência que aquele homem exerceu na conquista da independência da Índia. Um homem. Você pega o Martin Luther King, que lutou pelos direitos à igualdade. Eu ouvi um pastor metodista, ele é americano, mas ele trabalhou um tempo aqui no Brasil, e ele falando de Martin Luther King, ele dizendo assim, quantas vezes Luther King entrou em um restaurante que era restaurante de brancos. E ele foi espancado, lançado na rua, foi para o hospital. Assim que melhorou, voltou ao mesmo restaurante. Pancada de novo. E ele continuou persistindo na sua luta pelo direito à igualdade. O pastor que me batizou, ele completou 90 anos, ele mora em Belo Horizonte. Ele foi pastor aqui em Vitória da Conquista por 4 anos. Ele completou, mês passado, ele completou 90 anos, e pediram para que eu fizesse um vídeo, dando uma palavra parabenizando ele, falando da importância da passagem dele por aqui. E eu disse assim, pastor José, eu vou plagiar o que eu vi em uma convenção das Assembleias de Deus Missão aqui na Bahia. Fui convidado a participar, e lá eu vi muitas pessoas, muitos pastores sendo jubilados, pessoas carregadas pelos mais jovens, porque não conseguiam andar sozinhos. E quem estava conduzindo aquele momento disse assim, para os pastores novos, que estava dentro de um estádio, disse assim, vocês pastoreiam hoje grandes igrejas, porque esses homens pagaram um preço não pequeno lá atrás. Então, o que a Índia é hoje se deve muito a Gandhi. As conquistas dos direitos à igualdade na América devem muito a esse homem, o Martin Luther King. Pessoas que pagaram um alto preço lá atrás para que nós pudéssemos desfrutar hoje daquilo e por aquilo que eles tanto lutou. John Wesley.
espalhar a santidade bíblica sobre a terra. A paixão de Wesley, não de começar uma denominação. Quem é metodista aqui sabe a resistência dele e do seu irmão Carlos Wesley em aceitar que o movimento metodista se tornasse uma igreja. Quem que ele lutava? Pela renovação da igreja anglicana. Não criar uma nova igreja, mas renovar a igreja estabelecida e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Então, por isso, ele pregava todas as manhãs, orava todos os dias, jejuava pelo menos 2 vezes por semana, lia incansavelmente para melhor fazer a obra de Deus. Então, pessoas apaixonadas. Você quer ver uma coisa bonita? Um adolescente apaixonado por Jesus. Ou coisa linda é um adolescente apaixonado por Jesus. É lindo demais. A paixão aumenta sua força de vontade. Paixão contagia. A paixão contagia. Então, mais um dos desafios aí para uma boa liderança é a paixão. É a paixão. Quem está apaixonado aí por Jesus, diga amém. 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 Mais um desafio. Amém. 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 Glória. Eu sabia que estava falando de uma pessoa apaixonada. Voltou a ter aquele mesmo pequenininho. Um outro ponto aqui indispensável é o caráter. Caráter. Liderar é ter a capacidade e vontade de mobilizar homens e mulheres para um objetivo comum e ter o caráter que inspira confiança. Por isso, gente, que alguns traços de liderança são perceptíveis em algumas pessoas, mas é um traço. Liderança é mais do que mobilizar um grupo. Liderança é mais do que ter facilidade em falar, em mobilizar. Nós estamos vendo aqui quais são os desafios para a liderança. Você precisa ter propósito, você precisa ter paixão, você precisa liderar a si mesmo, você precisa liderar a família, você precisa ter caráter. Precisa ter caráter. Então, liderar é a capacidade e vontade de mobilizar homens e mulheres para um objetivo comum e ter o caráter que inspira confiança. Caráter é mais que falar. Qualquer um pode dizer que tem integridade, mas a ação é o verdadeiro indicador do caráter. Seu caráter determina quem você é. Quem você é determina o que você vê. O que você vê determina aquilo que você faz. Então, caráter, a pessoa íntegra, né? Não é ela quem vai dizer. Eu me lembro de alguém que perguntou para um missionário, perguntou para ele: o senhor é um bom marido? Ele respondeu: você precisa perguntar isso para minha esposa, não é para mim. Então, não é o líder, quer dizer, eu tenho um excelente caráter, eu sou um homem íntegro. Não, são as pessoas que convivem com você que vão dizer se você é uma pessoa íntegra, se você é uma pessoa de caráter. Talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Então, nós escolhemos ter caráter. Tem certas escolhas que não dependem da gente.
Você não escolheu os seus pais. Você não escolheu o lugar onde você nasceu. Você não escolheu o seu nome. Mas o caráter é você que escolhe. O caráter você tem a condição de escolher. Não temos controle sobre muitas coisas na vida. Não escolhemos nossos pais, não escolhemos o local, as condições do nosso nascimento, entretanto, escolhemos nosso caráter. À medida que você vive e faz escolhas hoje, está continuamente criando seu próprio caráter. Dificilmente alguém seguirá líderes que apresentem falhas em seu caráter. Eu gostaria de ouvir vocês, umas 2 ou 3 pessoas, nessa última declaração, né? Dificilmente alguém seguirá líderes que apresentem falhas em seu caráter. 2 ou 3 pessoas, enquanto eu tomo água. Você seguiria um líder? Que tantos líderes, gente, nós conhecemos. Pessoas que têm habilidades impressionantes. Impressionantes. Mas que têm um caráter doentio. Tem um caráter doentio. Você seguiria esse líder? Pastor, eu já estou de saída, que eu vou para o discipulado de jovens, mas eu não consegui sair quando o senhor entrou nesse tópico aí. Em relação à questão do caráter, né? Eu já tive, não foi na igreja metodista, foi em outra igreja. Eu já tive líder que teve assim, né? Eu não posso dizer desvio de caráter, né? Mas teve uma falha grande, assim, né? No qual acusava, né? Agia assim, acusando, achando que estava liderando, acusava as pessoas sem provas, sem respaldo, né? E por questões pessoais, entendeu? Colocava suas questões pessoais e acabava acusando, assim. Eu vou dar um exemplo, né? A minha ex-líder, ela era pastora, ainda é, na verdade, ela era minha ex-pastora, no caso, de outra congregação, e ela, assim, ela tinha ciúmes de pessoas e ela, por conta do esposo, e acabava acusando, né? Ela mal dizia o outro, né? Ela interpretava mal as pessoas, então, e o relacionamento dela ela se separou depois, enfim, e eu vi certas atitudes que eu não concordei. Mas eu não saí, eu permaneci lá. Eu só saí depois que o Senhor realmente me tirou através da pandemia, acabei voltando para o interior. Mas é muito difícil. Eu não gosto de ser liderada por uma pessoa que tem essa questão do caráter, né? A falta do caráter. Obrigado, Francis. Alguém mais gostaria? Senão nós vamos ver mais um desafio. Outro desafio. Carisma. Líder precisa ter carisma. Carisma, dito de forma simples, é a habilidade de atrair pessoas para si. Para tornar-se o tipo de pessoa que atrai outros, você precisa, antes de entrar aí, tem pessoas, não sei se tem na cidade que você mora, mas no Paquistão tem, ou se tem na igreja que você congrega, mas lá na igreja do Paquistão tem. Que é assim, se tu vê de um lado, e tu vendo daquele lado, tu passa para o outro, porque você evita. Pessoas que não faz bem. Assim, pessoas sempre negativas. Sempre negativas. E tem outras pessoas que, se você ver em outro quarteirão, você faz todo o esforço para alcançá-la, para estar perto daquela pessoa, porque aquela pessoa te faz bem. Isso é carisma. Isso é carisma. O carisma
atrai pessoas, né? Então, o líder, ele precisa, né, desta qualidade do carisma. Então, para se tornar uma pessoa que atrai outro, você precisa de amor à vida. Amor à vida. Ame a vida. Ame a vida. As pessoas gostam de líderes que têm prazer na vida. Pensa nas pessoas com as quais você gostaria de passar o seu tempo. Como você descreveria? Pessoas amargas? Pessoas deprimidas? Certamente que não. São pessoas alegres, são pessoas apaixonadas pela vida. Não é? Com quem a gente quer estar? Queremos estar perto de quem? Pessoas alegres, pessoas que amam a vida, pessoas que valorizam a vida. Eu espero que vocês também desejem estar perto dessas pessoas. Quando você se joga no fogo, essa é a expressão de John Wesley, as pessoas adoram ir e assistir você queimar. Né? Wesley dizia assim, incendeie-se e os outros virão ver você pegar fogo. Então, isso é muito comum. Se no nosso meio evangélico, gente, chegou um pregador que é fogo puro. Não se escandalize não, viu, pastor José? Aí, é fogo puro. Aí, umas chega para mim e fala, pastor, tem canela de fogo lá na sua igreja? Aí eu falei, lá já subiu um pouquinho mais, lá nós estamos com o coração aquecido, lá já chegou ao coração. Mas, assim, o que eu quero dizer? Que isto atrai. Isto atrai. Não é uma pessoa apaixonada pela vida, uma pessoa que tem carisma, atrai outros. Então, ela usava essa expressão, queime-se, e outros virão ver você pegar o fogo. Elogie, valorize as pessoas, veja o lado bom de cada uma delas, diga-lhe o quanto ela é importante. Compartilhe a si mesmo. As pessoas gostam de líderes que compartilham suas experiências. Então, o carisma é um desafio. Por isso que eu digo, o líder, ele está sempre em formação. Tem algumas áreas onde você já vai bem, você caminha bem, mas tem outras áreas que você precisa conquistar, que você precisa trabalhar, que você precisa ser, quem sabe, lapidado, você já faz mais ou menos, precisa ser lapidado, e uma dessas áreas que nós precisamos trabalhar é o carisma. Não é? Por quê? Porque o carisma atrai pessoas a nós. Pastor José, o nosso tempo se esgotou, eu vou parar por aqui, nessa parte aqui do carisma, né? Das 15 às 17, e parece-me que teremos um outro encontro, dia 18. Eu gostaria de confirmar se é isso mesmo. Isso mesmo, pastor Gilson, professor. Essa é a primeira de 2 aulas que o pessoal do curso básico de teologia terão. Mas aberta, infelizmente, só é essa. Ok. Então tá. Então, o nosso tempo aí por hoje está se encerrando, né? Eu quero agradecer a oportunidade de ter estado com vocês e espero que, de alguma forma, tenha contribuído na formação
aí da liderança cristã. Amém, amém. Nós estamos gratos, né? O Luiz Carlos levantou a mão. Foi isso mesmo, pastor. O senhor comentou que essa aula será aberta. A outra vai fazer parte de algum curso específico ou a gente vai ter que pagar para poder assistir? Já faz parte. Essa aula acontece dentro do curso básico de teologia. Então, só ela é aberta. As próximas é só para os alunos do curso básico em teologia. É mesmo para você conhecer o curso, conhecer a matéria e, se interessando, estudar com a gente, né? Nós aprendemos bastante, né? Quem participou só dessa aula já pôde aproveitar um bom conteúdo, né? Como vocês mesmos podem comentar. Tá certo, Quem sabe que o pastor Dilson não vai lá para o pobre, né? É coisa da gente ver mais para frente. Seria magnífico isso. É isso. Pastor Dilson, então, o senhor já deu ok, e nós estamos muito gratos, né? A Raimunda comentou que a aula passou muito rápido, então isso é motivo de que um testemunho de que o tempo foi bem proveitoso. Então, nós somos gratos ao Senhor, gratos ao pastor Dilson, gratos aos nossos irmãos e irmãs, aos alunos do curso básico de teologia, ou melhor dizendo, né, às alunas, porque o curso básico de teologia hoje é composto por alunas, né, mulheres presentes, aprendendo, se capacitando para servir melhor ao Senhor. Deus abençoe a Sinara, Raimunda e Claudine. E é dia 18, a próxima aula já? Próximo sábado? Parece-me que sim. Pronto, então, próxima aula nos vemos aqui no curso básico de teologia, né? O pessoal do curso básico de teologia vai poder espremer mais um pouquinho, assim, por assim dizer, mim, né? Nosso irmão. É isso, gente. Vamos tirar aquela foto? Esqueceu de mim, né? Pastor Denise, Deus lhe abençoe. Esqueceu de mim, não foi? Estou de olho em você. Esqueci nada. Quem pode, coloca a câmera aí, pelo menos agora, né? Deu tempo para... Aí, irmã Denise, tá vendo? Pastor Dilson, obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, aula riquíssima. Muito obrigada. O pastor José Dias tem que pedir a quem para a próxima aula ser aberta também? Não, você pode pedir. Só o bispo vai poder liberar essa aula. Outra pessoa... Tranquilo, falaremos com ele. Tem que falar com o bispo, senão... Falaremos com ele. Ou o pastor Felipe, né, que é o diretor do CMN. Eu não vou liberar. Vamos tirar foto, gente? Gentileza? Vamos lá. Ai. Aí, glória a Deus, aleluia. Pastor Bispo, igual o irmão Roberto, né? Pastor Bispo, se você quiser dar suas considerações, dar um alô pessoal e nos despedir a oração com a bênção, nós agradecemos. Ok. É uma alegria estar com vocês e eu louvo a Deus por aquilo que vocês já vem fazendo e espero que, de alguma forma, que na hora da oração se não toca. E creio que esse assunto da liderança cristã é um assunto onde nós precisamos, independente aqui da aula, né, livros e oportunidades que tiveram, que as pessoas estiverem ministrando, vai ajudar muito naquilo que vocês já vem fazendo. E eu creio que, mediante a nossa fidelidade, Deus vai nos confiando coisas maiores. Amém. Pela misericórdia dele. Vamos orar. Pai, a ti honra, glória, louvor, adoração nos céus, na terra, em todos os lugares, porque o Senhor é digno.
Muito obrigado, ó Deus eterno, pela oportunidade nesta tarde de conhecer algumas pessoas que eu não conhecia, de rever outras que eu já conhecia, pela oportunidade da partilha, que tu continues, Senhor, a nos despertar para fazermos aquilo que o Senhor nos chamou a fazer de uma forma melhor. Quem sabe chegarmos ao ponto de excelência. Que a tua boa mão continue sobre todos nós, o pastor Pedro, o pastor Flipper, que estão à frente, Senhor, aí do seminário. Que a tua graça, direção, sabedoria continue envolvendo os teus servos. Dai-nos o restante de dia da tua presença, abençoando cada um de nós e, por extensão, as famílias aqui representadas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Obrigado, pastor. O microfone está fechado, pastor José Dias. Bom final de semana e feliz Dia das Mães para as nossas mamães aqui. Verdade, parabéns, mamãe. Parabéns, Deus abençoe. Obrigada. É o sábado, próximo sábado. Tchau, pastores e pastoras. Deus abençoe. Bem.